O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Fundador do Wikileaks é preso na Embaixada do Equador em Londres. E aí a gente vai fazer, né, um bloco latino-americano, porque a Embaixada do Equador é uma notícia, de certo modo, latino-americana, né, em vários aspectos. Sim. Em outros aspectos, é uma notícia global, né? Então vamos lá, vamos começar aqui pela parte factual, né, uma breve recapitulação, né? O Julian Assange, ele era o fundador do Wikileaks, né, o site que divulga, né, informações secretas, divulga processos, divulga dados financeiros, econômicos, enfim, né, todo mundo sabe aí, acredito, o que é o Wikileaks, né? Ele estava asilado na Embaixada do Equador desde 2012, tá? O Wikileaks foi fundado em 2006, porém o Wikileaks acabou ficando muito famoso, muito conhecido em 2009, né, quando passou a publicar muita coisa ligada ao 11 de setembro de 2001, principalmente, né? Depois, ele divulgou muita coisa sobre o Iraque, muita coisa sobre o Afeganistão, muita coisa mandada, inclusive, pela Chelsea Manning, né? Mas a Chelsea Manning é um episódio, inclusive, anterior, né? Porém, o fato em novembro de 2010, aí o Wikileaks entrou no mapa, entrou na boca da galera, digamos assim, quando, com a ajuda de vários jornais, né, o Wikileaks publicou mais de 200.000 documentos secretos sobre a diplomacia americana, tá? Incluindo vários, por exemplo, falando sobre o Brasil, né? Inclusive, eu lembro que na época muita gente começou a se perguntar por que as embaixadas e tudo mais ainda usam telegramas, né? O cara divulgou telegramas. Então, ele é procurado pelos Estados Unidos por ter obtido de forma criminosa, essa é a acusação formal que ele sofre, tá? Obtido de forma criminosa e conspirado para violar as leis de segurança dos Estados Unidos e publicar esses documentos. Vejam, teoricamente, ele não é acusado pela publicação de documentos, pela publicização de documentos. Ele é procurado por ter agido de forma criminosa e conspirado para violar documentos de inteligência, ter tentado hackear o Pentágono, enfim, esse tipo de coisa, tá? E, por conta disso, ele era procurado pelos Estados Unidos. Aí, em 2010, a Suécia emitiu uma nota de prisão, uma ordem de prisão internacional contra ele, devido a uma acusação de 2 mulheres de violência sexual, tá? Ele teria Lembrando que ele é australiano. Ele é um cidadão australiano, né? A acusação, agora eu não lembro direito se ela era de estupro e virou violência sexual ou o contrário, se era violência sexual, virou estupro, enfim, ele é acusado pela Suécia, tá? Ele é desejado pela Suécia para ser julgado por essa denúncia de estupro. O Assange, seus advogados, né, alegam que a Suécia inventou essa acusação, tá, para dar um jeito de tentarem pegar ele, de tentar algemá-lo, de tentar prendê-lo, para ele eventualmente ser extraditado para os Estados Unidos, para ele ser julgado pelos seus crimes que os Estados Unidos acusam ele. Tá? Lembrando que o Wikileaks foi onde foi revelado, por exemplo, a espionagem contra a Petrobras e contra a Dilma Rousseff. Tá? Os grampos. Os grampos. E aí o que aconteceu? Em 2012, ele estava na Inglaterra, tá?
ele foi à Embaixada do Equador e pediu asilo em 2012. O governo equatoriano concedeu esse asilo, porém, o governo britânico nunca concedeu para ele um salvo-conduto que o permitisse ir da embaixada para o aeroporto, porque a ideia dele era ir para o Equador. Então, assim, a embaixada do Equador tinha permanentemente polícia na frente. Se ele pisasse na rua, ele era preso. Ele só não era preso antes por conta da inviolabilidade da representação diplomática, que a gente já vai falar sobre isso. E como ele nunca conseguiu esse salvo-conduto, ele ficou na Embaixada do Equador desde 2012, basicamente. Nesse processo, ele chegou a solicitar a cidadania equatoriana, mas continuou asilado na embaixada. Durante a Copa do Mundo de 2014, ele inclusive posou com uma camisa da seleção equatoriana. E ele ficou 7 anos asilado dentro da embaixada. Lembrando que asilo e refúgio são coisas diferentes. E no caso, ele solicitou asilo, tá? Talvez sem saber que seriam coisas diferentes no ordenamento jurídico. Enfim, porque o refúgio, você não pode devolver a pessoa, né? A não ser que a situação que originou a perseguição mude. Em compensação, né, o asilo você pode conceder imediatamente. A nossa querida Ana Luísa já explicou isso aqui, né, há vários programas atrás. Vou até buscar aqui o número. Mas o asilo você concede na hora, mas também pode revogar sem muito problema, digamos assim, tá? Então, o que acabou acontecendo? O atual governo equatoriano, tá? Do Lenin Moreno, que era o vice-presidente do Rafael Correa, que foi o presidente que concedeu o asilo ao Assange. Exatamente. E a nossa querida Ana Luísa explicou tudo isso na primeira participação dela, o programa 46, de abril de 2016, vai fazer 3 anos esse programa já. Tá? Então, ela explicou tudo nesse programa, as diferenças entre asilo, embaixada e tudo mais, tá? Mas não tem nada a ver com o caso Assange, tá? A gente não está implicando ela no caso Assange, ela explicou, assim, os conceitos apenas, tá? Então, vamos lá. Aí, agora, o governo equatoriano revogou a sua cidadania, a cidadania do Assange, tá? E levantou o asilo, tá? Cancelou o asilo, então ele poderia ser preso, tá? O que... isso daqui é a parte inicial factual. Agora a gente vai para o segundo capítulo do factual, que é o seguinte. O Assange, antes dele pedir asilo, né, ele foi preso em Londres, em 2012, por conta daquele pedido sueco, e aí ele foi liberado sob fiança. O problema é que, pensando para ele, né? Ele não pagou a fiança, ele foi direto para a Embaixada do Equador. Então agora, nessa vez agora que ele foi preso, ele já é condenado como o que eles chamam de bail jumper, que é o cara que não paga a fiança. Tá? Ele deu um calote na fiança, digamos assim, e aí por isso ele perde o direito de ser liberado novamente sob fiança. Então, por não ter pago aquela fiança de 2012, ele simplesmente foi liberado, falaram, você está liberado aí sob fiança, tudo mais, deposita ali a grana e você pode circular por aí. Ele pegou e foi direto para a embaixada. Como nem ele, nem os advogados depositaram o valor da fiança em juízo, ele já foi condenado como um bail jumper, ou seja, ele não tem direito à fiança, então ele vai continuar preso. A questão é se ele vai ser extraditado para a Suécia ou se ele vai ser extraditado para os Estados Unidos. Por quê? Porque a Suécia reabriu o caso da investigação sobre o estupro e os Estados Unidos também quer ele. Inclusive, os Estados Unidos, agora, né, o Departamento de Justiça oficialmente passou a acusar o Assange de conspiração para invasão de computadores do governo dos Estados Unidos, que pode render até 5 anos de cana, tá? Então,
nós temos aqui uma questão jurídica muito complicada, mas é claro, esse daqui não é um caso puramente jurídico, esse aqui é um caso político. E aí nós temos a primeira pergunta, né? Por que ou como, né, o Equador jogou Assange na boca dos leões? As notas do governo equatoriano classificaram o Assange como rude, ingrato e invasivo. E o Lenin Moreno subiu um vídeo na conta dele no Twitter às 7h27 do horário de Brasília, explicando a situação, né? 1h10 depois, Rafael Correa, em inglês, escreveu que o Lenin Moreno é o maior traidor da história equatoriana e da América Latina, permitindo que a polícia britânica entrasse na nossa embaixada em Londres para prender o Assange. Moreno é um homem corrupto, mas o que ele fez é um crime que a humanidade jamais esquecerá. Então, assim, você já fica um choque, né? Dentro dos dois últimos líderes equatorianos. Que eram aliados. Né? O Rafael Correa, inclusive, foi padrinho do Lenin Moreno na campanha. E aí o que acontece? Né? Você tem os vários ingredientes dessa decisão. Aproveitando aí, né? Você tem o ingrediente do Lenin Moreno querer se distanciar cada vez mais do Rafael Correa, né? Justamente. E do bloco. E do bloco mais à esquerda, né? Do Equador. Tem a questão... Não só do Equador, da América Latina. Da América Latina. Tem a questão que o próprio Rafael Correa coloca, né? De que o Lenin Moreno teria... sucumbido a pressões dos Estados Unidos. Lembrando que recentemente o Mike Pence esteve no Equador, certamente conversaram sobre o caso. O Equador começou uma maior cooperação militar com os Estados Unidos, inclusive. Aí você tem o lado oficial do governo equatoriano, que é que o Equador gastou quase 6 milhões de dólares desde 2012 em segurança, custos médicos, comida, lavanderia, enfim, tudo isso para o Assange, de que o Assange, ele era uma pessoa, digamos assim, desagradável, né, na embaixada, né, de que ele se metia em assuntos do Equador, de que ele era uma pessoa grosseira com os funcionários da embaixada, de que ele acusava o próprio governo equatoriano de estar espionando ele, de que ele não tomava banho, entendeu? Que ele andava de skate dentro da embaixada, enfim, essas coisas que viram até anedotas, né? Aí, uma das justificativas oficiais do Equador, ela inclusive é bem palatável, digamos assim, que é que o Equador abrigar o Assange e o Assange continuar as suas atividades, né, digamos assim, de ativista, de hacker, de jornalista, de terrorista da informação, de agente estrangeiro, a gente já vai entrar nisso, prejudicava a reputação do Equador e as relações do Equador com outros países. E finalmente tem um motivo que o Lenin Moreno não falou, mas que certamente pesou e que é complicado, que é o seguinte: recentemente o WikiLeaks vazou um negócio chamado INA Papers, tá? INA, I-N-A, que são basicamente comunicações secretas do governo do Equador e da presidência do Equador. Tipo, aí entra uma coisa, digamos assim, né, usando um ditado em inglês, que é o cachorro não pode morder a mão que o alimenta. Então, assim, o cara foi lá, né, a fundação dele, melhor dizendo, foi lá, vazou, né, diversos documentos e e-mails sobre Lenin Moreno, casos de corrupção, casos de lavagem de dinheiro. Veja, eu não estou defendendo o Lenin Moreno por eventuais participações em lavagem de dinheiro. O que eu estou falando é, se você está asilado na Embaixada do Equador, você soltar documentos sobre o Equador, que vão inclusive recair a suspeita de que você teria usado os computadores da embaixada para obter esses documentos, né? Do tipo,
O embaixador deixou o Facebook logado aqui, hein? Vou zoar. Vou zoar. E aí, em vez de postar na conta do embaixador que, sei lá, o cara é torcedor da LDU e ele posta Viva Emelec, sabe o que você já fez com seu amigo? Seu coleguinha de trabalho. Ele pegou e, teria começado a entrar nos e-mails, pegar tudo isso. Porque assim, você vai olhar e vai falar, como é que ele conseguiu essas coisas? Via a própria embaixada onde está asilado. O cara é bichão, velho. Não. Ou é meio burro. Convenhamos, com todo respeito, é meio burro você fazer isso. Né? É que nem, sei lá, eu fico... É um hóspede do barulho. Eu sou despejado, tô sem casa, você me recebe na sua casa e, sei lá, eu começo a revelar os seus podres pro mundo, entendeu? Descubro lá na sua casa que você coleciona secretamente camisas do Corinthians, entendeu? E começa a revelar isso pro mundo. Você ficou até sem jeito. Só de pensar nessa hipótese. Tá louco. Só de pensar nessa hipótese. Né? Você é um São Paulino, um símbolo dos São Paulinos. E aí, então assim, é complicado. Né? Não é a coisa mais inteligente do mundo. Então nós temos, além da questão... Eu tenho uma camisa do Corinthians 77, que é da minha mãe. Então, mas é da sua mãe, tudo bem. Né? Então assim, nós temos toda a questão jurídica envolvida. Nós temos uma disputa entre lideranças equatorianas, nós temos os supostos motivos para essa expulsão, nós temos o possível motivo para essa expulsão, e aí temos a repercussão. Uma opção que é, o advogado do Assange disse que a vida dele está em risco, que ele precisa de tratamento médico, de que ele não estava recebendo o devido tratamento médico dentro da embaixada, inclusive, o que contradiz o governo equatoriano. Não, e assim, tem um ponto importante. Eu não conheço a planta da embaixada equatoriana em Londres, mas... Como não? Enfim, eu não sei se é comum nas casas inglesas, londinas especificamente, ter um pátio interno. Mas o Assange precisa de vitamina D, assim, urgente. Né? Na antiga casa de detenção em São Paulo, do Carandiru, os presos que ficavam no seguro recebiam o apelido de amarelão, porque os caras ficavam com a pele toda amarela por falta de luz solar. Quem te contou isso foi o Dr. Drauzio Varela. Dr. Drauzio Varela. Lá naquele livro. Estação Carandiru. Exatamente. Um abraço aí pro doutor Áuzio Varela. Seu brother, né? Não é meu brother. Tirei uma foto com ele. Vocês estavam ali. Interagi com ele assim, 2 minutos. Concorreram juntos numa categoria. Fiquei até sem jeito ali, perto de um dos grandes divulgadores de ciência do Brasil, né? Um dos grandes educadores do Brasil. O Dr. Drauzio Varela, ele mais do que um médico, ele também é um educador. Tem isso. Né? Mas, voltando aqui, o advogado do Assange disse que o seu cliente corre risco de vida caso ele seja extraditado aos Estados Unidos por medo de tortura ou até mesmo da pena capital. O Lenin Moreno disse que, em resposta, né, o Reino Unido garantiu que o Assange não será deportado para um país onde ele possa ser alvo de tortura ou de pena de morte. Eu não sei sequer se os Estados Unidos poderiam executar um australiano, mas não sei como é que são os acordos entre Estados Unidos e Austrália nesse sentido, né? Mas que tem um episódio dos Simpsons sobre isso. Do Batman. Sim, que os Estados Unidos pode executar estrangeiros, isso nós sabemos. Mas no caso de um australiano, não sei se tem algum acordo específico sobre isso. Né? Inclusive, nós já tivemos brasileiros condenados à morte nos Estados Unidos. Então, Lenin Moreno respondeu que o governo do Reino Unido ofereceu essas garantias, né, de que ele não vai ser extraditado para um país onde ele pode ser condenado, ou seja, pode ser extraditado para a Suécia ainda, condenado à morte. Ele disse que o Equador fez uma decisão soberana de retirar o asilo do Assange por violar reiteradamente convenções internacionais e protocolos de conveniência, tá? Parte dessa repercussão, por exemplo, no Twitter, com milhares de compartilhamentos, tá? Quase uma dezena de milhares de compartilhamentos, veio da Pamela Anderson, tá? A Pamela Anderson, atriz, dizendo que eu estou em choque, eu não consegui ouvir o que ele disse, né, no vídeo da detenção dele. Ele está com uma aparência muito ruim.
Como você pôde fazer isso, Equador? Porque ele expôs vocês. Como vocês fizeram isso, UK, né, Reino Unido? Claro, vocês são a cadelinha da América e vocês precisam mudar o foco da sua bullshit idiota do Brexit. A Pamela Anderson, que é a maior comunista viva, né? Foi entrevistada recentemente até pela revista Jacobin. E os Estados Unidos? Esse covarde tóxico de presidente, ele precisa juntar a sua base? Você é egoísta e cruel. Você está levando o mundo todo para o atraso. Vocês todos são demônios e mentirosos e ladrões. E vocês irão apodrecer e, em maiúsculas, nós nos levantaremos. E como eu disse, isso teve uma repercussão bastante grande, foi uma das repercussões. Aí o advogado, um dos auxiliares do Assange, quando estava tentando sair do Equador, segundo a ministra do Interior do Equador, a Maria Paulo Romo, disse que a pessoa estava tentando ir para o Japão e foi presa tentando sair do Equador, tá? Era uma engenheira de software, a pessoa, tá? Agora, não sei porque ela foi presa, né? Por tentar sair do Equador, né? Se isso é motivo para uma pessoa ser presa ou não, tá? E aí, outra repercussão foi baseada na repercussão dessa prisão dentre os jornalistas, né? Porque aí entra justamente sobre qual a visão sobre o Assange, quem exatamente é o Assange, qual seria exatamente sua atividade. Por quê? Porque, por exemplo, o Glenn Greenwald, né, do Intercept, que é casado com o David Miranda, atualmente deputado, né, pelo Rio de Janeiro, deputado federal pelo Rio de Janeiro, disse que a prisão do Assange é a criminalização do jornalismo, tá? Por outro lado, por exemplo, a CNN disse que o Assange não é um jornalista, tá? Porque ele, na verdade, ele fraudou, né? Ele ajudou a hackear e tudo mais, ou seja, ele, na verdade, agiu como um criminoso. O Joseph Cox, da Vice, né? Que é um veículo progressista, digamos assim, disse: Assange tentou ajudar a invadir um sistema de computador confidencial. Isso não é jornalismo, não é publicar, é uma atividade criminosa e em potencial, tá? Enfim, o Edward Snowden, é claro, né? Ficou do lado do Assange, dizendo que a acusação dos Estados Unidos é muito fraca, né? Acusa a alegação de que ele tentou ajudar a decifrar uma senha do Pentágono e fracassou. É pública há quase uma década. É o caso que o Departamento de Justiça do Obama se recusou a denunciar, dizendo que ameaçava o jornalismo, né? Então começa toda essa discussão sobre se essas acusações criminosas pelos Estados Unidos, acusações criminais pelos Estados Unidos contra o Assange, seria ali um atentado à liberdade de imprensa ou não, né? A ideia de que ele teria oferecido recompensas ou encorajado, né, pessoas a divulgarem documentos, se não seria simplesmente parte da atividade jornalística, né? Você incentivar suas fontes, você incentivar as pessoas a publicarem as coisas. E aí entra no fundo a grande questão aqui, que é o seguinte: como definir o Assange, né? Antes disso, né, só fazendo um outro lembrete, antes que algumas pessoas perguntem. No programa 164, a nossa querida Ana Luísa também explicou sobre a questão da inviolabilidade da embaixada, tá? Né, aquela lenda que até mesmo a gente repetiu aqui, de que embaixadas são territórios estrangeiros soberanos. Tanto que a polícia britânica entrou na embaixada a convite do embaixador equatoriano, tá? Então, assim, ao meu ver, tá? E o comentário é meu, tá? Do ponto de vista jurídico, não tem como dizer que o que aconteceu foi ilegal, foi ter algum problema. Do ponto de vista jurídico. É claro que, como a gente sempre distingue, uma coisa é a questão jurídica, outra coisa é a questão política, porque o que aconteceu é um ato político, tá? Então, se, né, por um lado,
né, você vai ter as pessoas dizendo que o Assange, ele é um jornalista, um ativista pela transparência, que denuncia ações de governos que vão contra o melhor interesse dos seus cidadãos, né, que vão contra a lei, conspirações, lavagem de dinheiro, crimes em geral, tá? Por outro lado, você vai ter as pessoas dizendo que o Assange, ele pôs vidas em risco, inclusive de ativistas por direitos humanos. Essa acusação vem das pessoas que, quando ele publicou documentos sobre perseguições na China, e que esses documentos tinham os nomes dos informantes. Então, assim, olha, né, então eram documentos da inteligência dos Estados Unidos dizendo, olha, na China aconteceu tal e tal coisa, né, ocorre tal e tal procedimento, segundo o nosso informante X, que o nosso informante com o nome, tá? O nosso informante fulano de tal, que reside em Xangai. E aí você teve vários ativistas na China sendo perseguidos por conta dessas informações que foram publicadas pelo Wikileaks. Então, você também tem essa acusação de que ele teria posto vidas em risco, de que ele teria divulgado, por exemplo, senhas e dados de cartão de crédito para golpes financeiros e tudo mais. Então, você tem aqui né, 4, digamos assim, acusações sobre o Assange. Porque o Assange ele é diferente do Snowden ou da Chelsea Manning, que foram os delatores, os whistleblowers. O Assange, ele é o publicador. Ele é o cara que pode definir o momento em que algo é publicado, quando algo não é publicado, o que é mais interessante, inclusive, para ele. Então, assim, você tem pessoas que dizem que ele é jornalista e essas pessoas têm motivo para dizer isso. Você tem pessoas que vão dizer que ele é um ativista por direitos, por transparência, e vai ter gente com motivos para dizer isso. Vai ter gente dizendo que ele é um terrorista, tá? Que ele é um terrorista cuja arma é informação, e vai ter gente com motivos para dizer isso. E tem gente que, inclusive, acusa ele de ser um agente estrangeiro, na perspectiva dos Estados Unidos, já que ele teria ali, digamos assim, né, boas relações com a Rússia, nunca publicou nada contra a Rússia, por exemplo. É complicado, né? A gente estava, inclusive, aqui conversando em off. Não é para ser isentão, é que realmente, tanto eu quanto o Matias, a gente estava conversando, tipo, a gente não sabe direito o que pensar do Assange. Eu sei o que eu penso do Snowden, eu sei o que eu penso da Chelsea Manning, mas em relação a Assange, eu já tenho sentimentos um pouco mais dúbios, né? Porque ele não é exatamente também né? Ele passa por todas essas nuances. Ele é um ativista? Mas ele não deixa também de ter comportamentos que podem encaixá-lo em outras categorias. Então é complicado no caso do Assange. E aí, como consequência da sua prisão, né, para deleite, né, das internets, aí a conclusão é mais clara, né? Um monte de documentos do Wikileaks foram publicados. E a gente não deu conta. Eu não vi nada direito. Eu vi bem por cima, até porque o Martim estava ardendo em febre esses dias, então... Não, isso foi ontem. Né? Um monte de ouvinte perguntou, vocês vão repercutir isso, porque tem os documentos do Brasil, tem o documento sobre a Rosiana Sarney, tem uma grana por aí. Gerou uma expectativa de que a gente fosse fazer algo parecido com o Panama Papers. Se a gente for fazer, vai ser no... semana que vem, alguma coisa assim, porque nem deu tempo de ver direito. Sim, foi muita informação em pouco tempo. Teve alguém que mandou, inclusive, documentos sobre os mísseis de Israel, aproveitando que a gente comentou isso aí agora há pouco. Então, né, mostrou aí várias coisas. E detalhe, aí entra uma lembrança aqui que veio do nosso o Vitor Andreoni, né, que a acusação contra o Assange pelos Estados Unidos foi de ter conspirado com a Chelsea Manning, inclusive, tá? E a Chelsea Manning, ela continua presa, tá? Lembrando que ela teve sua pena comutada pelo Barack Obama, em 2010. Depois, agora, ela voltou a ser detida por se recusar a testemunhar num caso contra o Wikileaks.
ela além de estar presa, ela, enfim, também está com questões de saúde durante sua prisão. Então, o processo coloca essa acusação de conspiração, talvez para, inclusive, continuar a implicar criminalmente a Chelsea Manning e mantê-la presa. Tá? Porque, lembrando, na perspectiva dos Estados Unidos, a gente está tendo aqui essa discussão. E vocês vão ter também. Enfim, não vem encher nosso saco, não vem nos xingar. Teve gente dizendo que o meu tweet dando a notícia da prisão da Assange na quinta de manhã, estava comemorando alguma coisa assim. Entendeu? Não vem encher nosso saco, até porque, enfim... vocês podem discutir se ele é jornalista, se ele é terrorista, se ele é ativista. Para os Estados Unidos é muito claro. Ele é um terrorista, um espião, enfim, ele é um cara que tem que ser tirado do jogo, tá? Para usar aqui um eufemismo, né? Então, parte dessa acusação pode ser, inclusive, né, para continuar a implicar criminalmente a Chelsea Manning, que está detida, tá? Então, mais sobre o Assange, meu caro Matias? Não, sigamos pelo continente agora. Ok. Agora, primeiro, a gente, então, vai ali do lado do Equador. Desce a fronteira sul com o Peru. Isso, e... Outra notícia que passou despercebida, né, com a prisão do Assange, mas tem a ver com a detenção do Pedro Pablo Kuczynski, o popular Pepeca. Pois prender o Pepeca. Pepeca tá preso, não tem mais Pepeca. Tá? Ele está, agora falando sério, ele foi detido na quarta-feira, dia 10, uma decisão judicial, prisão preventiva de 10 dias, ele que renunciou, né, à presidência por conta do caso da Odebrecht. Também foram emitidas as ordens de prisão para sua ex-secretária Glória Kissett-Wagner e para um integrante do seu gabinete, José Luiz Bernaola Nhunflo. Acho que é Nhunflo, porque o N tem um tio, né? Então, né, o Peru está aí com todos os seus ex-presidentes em cana, em algum momento. Mas no caso, pelo menos do Pepeca, por enquanto a prisão preventiva é de 10 dias, embora a sua acusação seja de ter recebido 5 milhões de dólares da Odebrecht no período de 2004 e 2013, um período que ele inclusive ocupou cargos de confiança na gestão do Toledo, que está em cana. Desculpa, o Toledo não está em cana, ele está foragido. Ele é o que está foragido. Mas não foi o Toledo que foi detido recentemente nos Estados Unidos por dirigir embriagado. Tá certo. Então, é que acho que ele ainda não foi extraditado pro Peru. Não foi, Então... Mas tá dando motivo. Então, para a justiça peruana, acho que ele ainda é foragido, deve ser isso. Mas, então temos aí um cenário aí que não sobrou ninguém, né, no Peru, né, livre. Atravessamos mais uma fronteira com algumas notícias do Brasil, em que nós tivemos, em 100 dias do governo, estamos indo para o terceiro diretor da Apex, né, Agência de Promoção de Exportações. Segundo que sabe falar inglês. Pois a Apex, que é, digamos assim, é uma vendedora do Brasil. A agência que promove a imagem do Brasil para o mercado exterior. Sim. Né, então, tivemos, né, o presidente da Apex, né, o Mário Vilalva, ex-presidente, né, sendo demitido pelo Ernesto Araújo. O Vilalva, que é embaixador de carreira, tá? Diplomata de carreira, inclusive uma pessoa, pelo que eu conheço, uma pessoa que extremamente capacitada para questões comerciais, questões econômicas, inclusive, sempre foi o foco da carreira dele. Já atuou na área, né? Sim, né? Era o foco da carreira dele. E ele, o motivo da demissão seria que o Vilalva, né, entrou em conflito com 2 diretores da agência, inclusive, né, a Catelani, né, que é uma pessoa muito próxima ao bolsonarismo, né, que ela, inclusive, ela se apresenta, né, a Letícia Catelani, ela se apresenta como Letícia Catel. E aí o que aconteceu? Né? Aí também, né, o Vilalva foi lá e disse que, olha, é o seguinte, os diretores, né,
a Catellânio e o Coimbra, que são ligados, repito, ao partido, né, ao PSL, a campanha do Bolsonaro. Né, não são diplomatas de carreira, não são funcionários do Estado, alguma coisa assim. O Villalva disse que eles são pessoas despreparadas, inexperientes, inconsequentes e irresponsáveis. O que está acontecendo aqui é que as pessoas estão trabalhando em agendas pessoais e com isso não estão preocupados em fazer com que o trabalho da agência corra normalmente, como sempre aconteceu. E aí o que aconteceu? O estopim dessa queda de braço foi no mês passado, quando o Araújo alterou de forma unilateral o Estatuto Social da Apex, impedindo o Villalva de demitir a Catellani e o Coimbra, inclusive para poderem convocar reuniões da diretoria executiva na impossibilidade ou recusa do presidente da agência. Então, assim, vamos colocar em termos claros. O Araújo foi lá e modificou o estatuto para dizer que os dois subordinados não podem ser demitidos pelo seu chefe e podem fazer as ações do chefe caso ele se recuse. Então, assim, olha, chefe, vamos convocar aqui uma assembleia para discutir, sei lá, Taiwan? Não, acho melhor não, agora não. Tá bom, a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Tô dando aqui um exemplo de Taiwan para ser um exemplo bem neutro, tá? Então você teve ali esse esvaziar, né, das funções do Villalva, e aí o Villalva botou a boca no trombone, né, e aí ele foi demitido por ter botado a boca no trombone. Né? O Mário Villalva, inclusive, disse que o Ernesto Araújo é desleal, tá? Ele disse que o documento foi feito na calada da noite e que o mais grave foi o fato de que as mudanças foram feitas sem o presidente da APEC saber e que elas foram escondidas em documento guardado em cartório, o que demonstra jogada ardilosa e de má fé, tá? Então, assim, ele saiu soltando os canhões, tá? Dizendo que, né, tá tudo errado ali dentro, então, né, vamos ver aí. Vamos ver aí as eventuais consequências, né, dessa questão, mas que o cara fez denúncias importantes de dar uma olhada, sem dúvida. E de acordo com o jornalista Guilherme Amado, da revista Época, por conta de declarações do chanceler também, o Ministério da Agricultura enviará o secretário de Defesa Agropecuária a Moscou para tentar conter a crise diplomática aí que o chanceler deflagrou com a Rússia, né? Porque talvez haja uma retaliação dos russos em relação aos produtos agrícolas brasileiros. E aí, né, continuando, né, o Mourão esteve com o Mike Pence nos Estados Unidos, né, e disse que o Brasil não vai participar de nenhuma intervenção militar na Venezuela, de que os Estados Unidos também não devem fazer uma intervenção militar na Venezuela, a pressão deve ser política e econômica, a questão militar é dos próprios militares venezuelanos. Né? O Mourão, que também participou do evento em Harvard, né, organizado por estudantes brasileiros, então acabou sendo ali uma visita bastante extensa do Mourão e que gerou novamente, né, outras discussões, né, sobre a função do Mourão, né, se o Mourão estaria tentando eclipsar o Bolsonaro ou se na verdade é aquela coisa do good cop, bad cop, mas enfim, são outras discussões. China, Índia, África do Sul e Venezuela mandaram uma carta ao OMC dizendo que se recusarão a abrir mão do status de país em desenvolvimento na OMC, apesar de demandas dos Estados Unidos, dizendo que as regras, na verdade, favorecem os Estados Unidos e outros países envolvidos em áreas como subsídio à agricultura e que nada vai mudar, mesmo que o Brasil tenha concordado em renunciar ao status. Ou seja, China, Índia, África do Sul, em menor grau Venezuela, mas Índia e África do Sul, que costumavam ter posturas semelhantes ao Brasil no OMC, deram um chega para lá, né, no novo governo brasileiro, depois do anúncio de abrirem mão, né, eventualmente abrir mão do status de país em desenvolvimento na OMC. Tá?
uma ONG de transparência, a ONG Global Witness, acusa uma empresa brasileira que mantém contratos milionários com o governo do Congo em construção e mapeamento geológico de ter participado de transações financeiras suspeitas que desviaram dinheiro do Congo para comprar um apartamento de luxo no Trump International Hotel and Tower em Nova York. Tá? O imóvel custou 7 milhões de doletas, tá? E foi comprado pela Cláudia Sassou Nguesso, que é filha do Denis Sassou Nguesso, que é o presidente da República do Congo desde 97. A República do Congo, no caso, também chamada de Congo-Brazzaville, né? O Congo ao norte, tá? Não é a República Democrática do Congo. O Congo, ex-colônia da França, não da Bélgica. Isso. E ambos têm o mesmo nome porque eles são divididos pelo Rio Congo. Justamente. Né? E antes que alguns dos nossos ouvintes perguntem, a empresa não é a Odebrecht, tá? A empresa é a Asperbras, tá? Que foi denunciada, e o intermediário da compra do apartamento é o mesmo intermediário dos contratos entre a empresa e o governo do Congo, que é um empresário e ex-jogador de futebol português, José Veiga, tá? Que se não me engano, inclusive, ele também é empresário de jogador, se não me engano. Se não me engano, ele é o cara que levou o Figo pro Real Madrid. A ver. Tá? Então, acho que se não é o mesmo, é um homônimo. Tá? Nessa semana, né, na noite de quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro... Levou pro Barcelona, justamente. Não, pro Real Madrid. Barcelona pro Real Madrid. Levou o Figo para o Barcelona. Ah, para o Barcelona? É. Tá. Não, mas depois pro Real Madrid, tá certo. Tá. Nessa semana, na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebeu embaixadores de países árabes e muçulmanos, tá? Confraternização da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. Tá? Lembrando que árabe e muçulmano são conceitos diferentes, tá? É uma coisa que é muitas vezes confundida, mas não necessariamente... Sabe conjuntos na matemática diagrama de básica? Venn, né? Intersecções. Então, o Bolsonaro discursou por cerca de 2 minutos. Foi um evento organizado pelo Ministério da Agricultura e pela CNA. Inclusive, eu gostaria de entrevistar a nossa ministra da Agricultura. Eu tenho uma pergunta, assim, eu não vou gastar ela no ar, mas eu tenho uma pergunta bala para ela, assim, sobre a questão dos agrotóxicos e a União Europeia. Mas, enfim. Então, fica a dica aí, se alguém tiver o contato e tal. Sim, uma pergunta só. Só tem uma pergunta que eu vou fazer. Mas, enfim, o Bolsonaro discursou por cerca de 2 minutos. Está lá no tweet do Planalto, né? @Planalto. Né, para quem quiser ver, e nesse discurso ele fez um aceno, né, aos países árabes, dizendo que aqui no Brasil tem gente do mundo todo, e dizendo que o Brasil tem brasileiros na terra dos senhores, né, que o Brasil quer fazer comércio com todos os países do mundo, né, e dos 41 embaixadores convidados, 5 não compareceram. Emirados Árabes Unidos, Benin, Mali, Albânia e Suriname. Sim, lembrando, Albânia é um país de maioria muçulmana e Suriname é um país... O Islã, acho que é 1/3 ali. Gente, ali as Guianas são uma das regiões mais multiculturais do mundo. Até porque as potências europeias, né, mandavam gente de todos os restos dos seus impérios para lá de forma forçada, inclusive. Né? Mas foram esses, né, os que não estiveram presentes. Tá? Mas, como eu disse, acho que mais ou menos 1/3. Tem muito hindu no Suriname também por conta de migrações de indianos, do Sudeste Asiático. Javaneses também. Javaneses, bem lembrado.
Então, o Brasil organizou esse jantar para ser um aceno, né, aos países árabes, contrabalancear a visita do Bolsonaro a Israel. O Ernesto Araújo comentou que o Bolsonaro em breve deve visitar alguns países árabes, né? Mas né, não adianta visitar só a Arábia Saudita, né? Porque é onde o Trump foi. Tem que visitar, por exemplo, o Egito tem que ser visitado, o Líbano, que é um país que muita população cristã tem que ser visitado, tá? E com fortes laços com o Brasil. Fortes laços com o Brasil, tá? Então não é só esses, não. Só que o que aconteceu? No dia seguinte, o Jair Bolsonaro disse que no Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, ele fazendo lá uma live no seu canal, o país vai passar a votar na mesma sintonia de Israel e Estados Unidos, acabou o voto de cabresto, tá? E vão deixar de votar junto com Venezuela, Irã e Cuba, países que não têm apreço pela liberdade. E também falou que o Brasil vai votar de acordo com a Bíblia. Só que assim, tem uma coisa que, por exemplo, quando a gente fala dos assuntos de Israel, né, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, muitas vezes países como Suécia, Noruega, Alemanha votam contra o governo de Israel por serem a favor da solução de 2 estados. Então, assim, ele poderia falar, olha, a gente vai deixar de votar junto com Suécia e Alemanha, por exemplo. Tá? Para dar um exemplo só, entendeu? Então, assim, acaba sendo um argumento meio besta. Ideológico. E nessa live, aqui uma coisa que, assim, que não tem nada a ver com o tema do nosso programa, mas eu só vou comentar porque, né? Ele disse, como parte do pacotão ali, o revogaço de decretos e conselhos e tudo mais, ele disse que vai ter uma reunião de índios em Brasília com os 10 mil índios que vai usar verba pública. Sendo que isso não é verdade. Fake news. Tá? É feita por contribuições das pessoas, individuais, inclusive. Tá? Então, também tem isso. E assim, lembrando, a gente está falando muito sobre Brasil, sobre Itamaraty, porque é início de governo, né, com uma série de mudanças anunciadas, muitas dessas mudanças, né, não são positivas, ou pelo menos não são positivas num curto prazo, né, a gente já comentou sobre elas anteriormente, isso são dos 500. Aí outra foi que os alunos do Instituto Rio Branco, né, convidaram o diplomata aposentado José Maurício Bustani para ser o paraninfo da turma, tá? Eles que vão se formar agora, tá? Eles convidaram ele em fevereiro, ele que chefiou a OPAC, né, a Organização para a Proibição de Armas Químicas, ele que foi, né, exonerado do cargo sob pressão do Joe Bolton, tá? Então, um dos falcões que queria a invasão do Iraque. A OPAC disse, olha, não tem nada que indique que o Iraque tem armas químicas. E aí o John Bolton foi lá e fez pressão para ele ser forçado a deixar a OPAC em 2002, né? Ele que era um dos falcões do governo de George W. Bush, mas principalmente sob orientação ali do então vice-presidente, né, Dick Cheney. E aí os alunos, né, os formandos, né, convidaram ele para ser o paraninfo da turma. E aí o próprio Bustani e os alunos disseram que o convite foi barrado pela cúpula do Itamaraty, porque criaria ali uma saia justa, né, para o presidente Jair Bolsonaro, já que a tradição é que o presidente compareça à cerimônia de formatura do Instituto Rio Branco, né, e aí ficaria ali, né, o Bolsonaro tirando fotos do lado, cumprimentando um cara que não tem boas relações ali, né, com os Estados Unidos, e aí poderia criar uma saia justa. E aí o Itamaraty, então, vetou o convite ao diplomata para ser o paraninfo da turma. Né? Então, assim, novamente, é uma decisão política, é uma decisão, do ponto de vista político, compreensível, porém, de outros pontos de vistas, né, não tão compreensível assim, né? Então, agora para aí é uma pequenez, assim, né? E aí agora, isso já faz 16 anos, né? E assim, é desagradar o Bolton. O Trump nem deve saber quem é o cara. Né? O Trump nem vai ligar. Mas a paraninfa vai ser a embaixadora Eugênia Barthelmes, né, dessa turma que vai se formar agora. Tá? Então, né, lembrando que o nome, o paraninfo, ele está presente, tá? Na cerimônia e tudo mais, e o patrono que eles escolhem vira o nome da turma.
E essa turma vai ser a turma Marielle Franco, inclusive. O nome que eles escolheram, no caso, uma matrona, né? Foi esse, mas que é um nome que vira, assim, o nome que a turma vai ser conhecida nos registros futuros, tá? Então, tá aí outra discussão. Indo para o Paraguai, a tenente Carmen Quinteiros foi confirmada sua prisão por 45 dias, foi confirmada na Corte Suprema, porque ela basicamente amamentou o seu filho num quartel. Isso, né? Ela foi mãe. Basicamente que isso. Que absurdo, né? Uma militar que é mãe. Sim, e aí... Não pode amamentar o próprio filho. Ela pediu para ser excluída da escala normal por questões de maternidade. Ela acabou por conta, né, dessa questão, teria, né, entrado aí numa falha disciplinar, porém a questão levou à criação das salas de amamentação nos quartéis, tá? Então, tá aí. Ela que, como eu disse, ela é tenente, e assim, isso me leva a crer que ela é uma tenente da Marinha do Paraguai, inclusive, né, que é uma marinha fluvial. Isso me leva a crer que, assim, eu não duvido nada que esse tipo de coisa já tivesse ocorrido antes, só que, por exemplo, com alguma mulher que fosse praça, e aí não teve tanta repercussão, não deram muita bola. Aí agora, como foi com uma oficial, né, acabou levando à criação das salas de amamentação. Né? Isso, como eu disse, eu não estou afirmando, não estou acusando ninguém, só estou dizendo que eu não duvido, porque não duvido, assim, o que eu estou duvidando é que seja o primeiro caso desse tipo, de uma militar, né, seja acusada, né, digamos assim, entre aspas, bastante entre aspas, né, disso. Continuando, indo agora para a Argentina, né, as avós da Praça de Maio localizaram a 129ª neta, tá, uma mulher que foi sequestrada há 42 anos pela ditadura argentina, e ela vai poder se encontrar com seu pai e os seus irmãos, tá? Ela que, mulher que não teve o nome revelado, morava na Espanha, ela é filha de Norma Cíntora, ela foi sequestrada pelos agentes do regime quando estava no 8º mês de gravidez, seu corpo nunca foi encontrado, a criança nasceu em 77, provavelmente no centro de tortura do quartel Campo de Maio, e levada ainda bebê pelos agentes, tá? Então tá aí mais uma criança localizada, né? E que esperamos aí que tudo, né, corra bem. E finalmente, sindicatos da Central Argentina de Trabalhadores anunciaram no dia 30 de abril uma greve geral no país contra as políticas econômicas do Macri, e vão paralisar transportes, coleta de lixo e distribuição de diversos produtos. E quando falamos transportes, é inclusive por terra e por ar, tá? Então, se você tem viagem marcada aí para a Argentina para essa época, fica de olho, tá bom? Porque senão pode dar algum problema aí. Então, tá aí um anúncio de uma greve geral no dia 30 de abril pela Central dos Trabalhadores Argentinos contra as políticas do governo Macri.